Muito bem, irmãos. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez, para aqueles que chegaram depois do início do culto. Eu estou ainda curtindo os meus últimos dias de férias. Então, o fato de estar aqui não quer dizer que eu estou ou não de férias. Como eu disse para a galera da liderança e do conjunto, estar na igreja ou não estar não é sobre estar de férias ou não. Para mim é sempre um prazer e bom demais estar na casa do Senhor. Alguns dias, como na última semana, no final de semana, neste que passou, e um pouquinho do próximo, desse final de semana que está chegando, eu ainda estou aproveitando para descansar um pouco, ficar mais com a minha família. Mas, irmãos, estar aqui é sempre bom. A gente, mesmo distante, acompanha os cultos e... Até porque a gente não tira férias ou pausa na vida com Deus, no relacionamento com Deus. Nós caminhamos com Cristo dia a dia. E como esta minha igreja, é bom estar aqui ou acompanhar, mesmo que à distância, o que acontece nesta igreja. E hoje nós vamos continuar seguindo o nosso estudo. Mas eu quis passar esse vídeo, na verdade esse vídeo estava programado para passar 2 semanas atrás. Mas Deus sabe de todas as coisas e não passamos, mas eu quis passar hoje. E tenho várias coisas, ou teria várias coisas para falar sobre ele, ou sobre a lição que ele nos passa, mas eu vou falar algumas coisinhas só, porque tem a ver com o que nós temos estudado. E essa é a primeira coisa. Nós temos estudado, e não sei quantos se lembram aí, mas não sei se está escrito. Não está escrito. Quem lembra qual é o tema que nós temos estudado às quintas-feiras? Um tema, tem um nome. Discipulado, Discipulado começa com contemplação. E se a gente for, pelo menos até o que nós vimos até agora, como a gente pode resumir? Uma frase curta. Como a gente pode resumir? Até agora, pelo menos, tudo que nós temos compartilhado. Como resumir numa frase curta o que esse livro tem falado até o momento? Quem pode dizer? Quem sabe dizer? Olhe para Jesus, exatamente. É sobre isso, olhar para Jesus. E aí, irmãos, este vídeo que a gente acabou de assistir é um vídeo produzido pela equipe do Disoscópio. Os irmãos sabem que, para mim, é um ministério muito abençoador, é uma igreja abençoadora. E nós somos edificados porque somos reino de Deus. Na verdade, somos um só corpo e um só povo. Mas o que é legal, irmãos, quem está atento ou quem pode levantar as orelhas e perceber como Deus vai realizando as coisas, irmãos. Irmãos do céu, como é maravilhoso quem percebe isso. Nós começamos a estudar já há algum tempo, há muito tempo atrás, na verdade, quando eu comecei a compartilhar os estudos quinta-feira, até como uma orientação, uma sugestão do meu pai. Nós começamos estudando sobre o batismo no Espírito Santo, eu não sei quantos se lembram. Mas não foi à toa, vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, um tema qualquer. Mas nós chegamos a esse ponto porque meu pai, na época, estávamos conversando muito sobre o que o Espírito Santo estava realizando, sobre conhecer o Espírito Santo, sobre ouvir a voz do Espírito Santo, algo que por muitos anos nós ignoramos. Sobre conhecer mais de perto o Espírito Santo, saber quem ele é. Saber e conhecer e ouvir o Espírito Santo e falar sobre o Espírito Santo não nos faz mais ou menos crentes, nos faz crentes. Então nós não podemos ignorar a ação do Espírito Santo que é real. E nós começamos a falar então naquela época, e é interessante porque eu, por exemplo, conversava com outros amigos cristãos, outros até pastores e líderes, de outras igrejas, de outros lugares até. E eles falavam, Felipe, nós temos falado sobre a mesma coisa. E até na época, obviamente que não nos conhece pessoalmente, talvez nem saiba exatamente da nossa existência, mas o pastor Fernando Brandão, que na época eu acho que ele era só diretor executivo, né, pai, naquela época, da Convenção Batista Brasileira. Verdade, ele ainda era da Junta de Missões Nacionais. Ele também começou a falar sobre o avivamento que vem pelo Espírito Santo. E outras igrejas, não só batistas, mas outros irmãos de outras denominações, começaram a falar muito sobre a questão de ouvir o Espírito Santo. Irmãos, isso é o que o Espírito Santo faz e o que Deus faz
para aqueles que estão com os ouvidos atentos. Ele fala e ele confirma coisas em corações, em pessoas, em lugares distintos e distantes. Naquela época também, foi mais ou menos naquela época onde nós começamos a estudar sobre o Espírito Santo, que houve aquele momento, ou acho que uma semana ou duas, de um grande avivamento, lá numa igreja dos Estados Unidos, numa universidade, na verdade, era uma universidade onde tinha um templo lá dentro, não sei quantos vão se lembrar disso, e jovens começaram a orar e o Espírito Santo começou a tomar seus corações. Quando Deus quer falar algo, Ele comunica não só para uma pessoa. É confirmação do que Deus quer fazer. Quando Ele começa a falar em um coração, em outro, em lugares distintos, em pessoas distintas. Até porque a glória é toda dele. E isso reforça a ideia de que a glória do Senhor sempre será. E eu sei que alguns já estão até viajando, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque aí então nós somos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Nós temos buscado a direção de Deus, através do Espírito Santo que nos diz e nos conduz. E aí nós começamos a falar sobre contemplar a Jesus. Ô Lute, pode subir meu microfone para a galera ouvir bem alto minha voz mesmo? Para não dar, para assustar. E aí, nós começamos então a falar sobre contemplar a Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. E está acontecendo de novo. Eu não sei se você tem amigos cristãos que são de outros lugares, mas outros lugares, outras igrejas, outras pessoas, e não só aqui no Brasil, têm começado a falar sobre contemplar a Cristo, a igreja voltar a contemplar a Jesus, a ouvir a voz do Espírito Santo e contemplar a Jesus. Irmãos, nós estamos seguindo na mesma direção. Esse vídeo é uma prova. Também, com certeza, eles não nos conhecem, mas estão falando sobre a mesma coisa. Porque não nos conhecem, nós não os conhecemos, mas nós conhecemos o Espírito Santo. E Ele fala o que Ele quer para o povo dele. Então, não perca a oportunidade de ouvir e aprender e, sabe, irmãos, contemplar a Jesus. É triste pensar, como esse livro diz, e um outro livro que nós estudamos também diz, que infelizmente, mesmo com uma igreja cheia, pouquíssimas pessoas absorvem e compreendem o que é caminhar com o Espírito Santo. É estatística. Só que Deus não trabalha com estatísticas humanas, então nós todos podemos ser avivados e cheios do Espírito Santo, quando nós ouvimos e inclinamos os nossos ouvidos a Ele. Então, este vídeo fala muito sobre isso, o que é olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É ver muito além do que a vida aqui pode nos oferecer. Nós temos sim que correr atrás de estudo, profissão e família e tal. Tudo isso é importante e fundamental. Mas o problema é quando os nossos olhos se voltam só na nossa vida terrena. E nós esquecemos de olhar que há um Deus e há um Cristo que nos promete uma vida muito maior e melhor do que isto. Nós precisamos crer num Jesus que vai muito além, irmãos, nós cantamos sobre isso. Vai muito além do que as coisas que Deus pode fazer e me oferecer. O Evangelho é muito mais do que isso, irmãos. Olhar para Jesus e olhar e contemplar a beleza de Jesus. E também tínhamos falado isso há um certo tempo. Semana passada, meu pai também falou, dando continuidade a esse estudo. Ele fez a pergunta final. Discipulamos com base no fascínio ou na modificação do comportamento? Não sei quantos se lembram, mas semana passada o pastor falou sobre essa importância de nós entendermos que olhar para Jesus, ser um cristão, é muito mais do que me forçar a mudar a minha atitude, só para me encaixar num meio, vestir a roupa de crente. É muito mais do que comportamento. Olhar para Jesus é contemplá-lo, enxergar beleza nele. Irmãos do céu, irmãos dos céus, ou irmãos do céu, espero, né? Irmãos dos céus. Irmãos, eu fico pensando nas palavras, porque quando a gente caminha com o Espírito Santo, as coisas tomam outro sentido. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente crê no Senhor, as coisas tomam outro sentido. Nós precisamos caminhar olhando para Jesus, contemplando a beleza que há nele. E como o pastor falou, e eu tenho falado também, quando nós falamos da beleza de Jesus, não é a aparência, irmãos. E também não é as coisas que Deus ou Jesus pode nos oferecer. Eu estava reouvindo, porque eu já ouvi há uns 3 anos atrás, mas hoje, por acaso,
enquanto a gente estava em casa, fazendo as coisas de casa, ajeitando as coisas para o retorno ao trabalho, enfim. Eu estava ouvindo algumas mensagens, podcasts, louvores, e está lá numa playlist que fica rodando no aleatório, mas a gente separou assim exclusivamente para ouvir só coisas do Senhor, enquanto as crianças brincavam e tal, enfim. E aí eu reouvi um testemunho de uma pessoa que eu tenho muita admiração, e alguns acho que até já têm ouvido esse testemunho, e eu não vou entrar nos detalhes do testemunho, mas ele falava uma coisa que é extremamente perigosa, e essa pessoa não deu esse testemunho com má intenção, sabe? Não era a intenção dele falar assim, olha, busque a Deus por causa disso. Mas é um risco quando nós buscamos a Deus só por causa. Qual que é o testemunho? Ele falou que ele tinha lá, ele tinha uma função, um trabalho, e era um trabalho que ele queria muito, e na verdade assim, ele se sentia muito abençoado e privilegiado por ser parte de tudo isso. Era um trabalho musical e edificava pessoas e vidas também. E era assim, para ele uma honra fazer parte de tudo isso. Ele tinha acabado de conquistar esse novo cargo, essa profissão, esse trabalho. Ele já era músico, mas ele conseguiu trabalhar numa área ou com uma banda, na verdade, que ele queria muito, gostava muito. E aí, se você já ouviu esse testemunho, você vai lembrar do que eu estou falando. Ele tinha acabado assim de estar efetivado praticamente nessa banda, oficialmente. E aí ele ouviu do Senhor umas pessoas, na verdade, primeiro chegou uma pessoa e falou para ele, olha, Deus tem algo de Deus para compartilhar para você, e Deus tem dito que você precisa sair já. O tempo aqui nessa banda já encerrou, e tinha acabado, fazia pouquíssimos, não sei se chegou a fazer alguns anos, mas enfim, fazia pouco tempo que ele estava nessa banda, e o Senhor está falando, olha, o seu tempo aqui acabou, e Deus precisa que você finalize aqui o seu trabalho, enfim, e esteja aberto para um novo projeto, porque Deus fará coisas grandes e maiores do que você pode imaginar. E aí ele, como já conhece a palavra, ele falou, bom, isso é profetada, deve ser profetada. Não faz nem sentido. Até porque ele nem queria sair dessa banda. Mas ele falou, eu vou colocar em prova e eu vou... Senhor, olha, isso para mim é meio estranho, mas se é do Senhor, que haja uma confirmação, e ele ia tocar fora do país, ele falou que nesse país, que se é do Senhor, que apareça uma outra pessoa que fala num outro idioma, eu vou precisar de um tradutor, para essa pessoa falar, o tradutor responder, e vai me falar a mesma coisa, porque se não falar, se não acontecer, eu vou ficar tranquilo sabendo que não é do Senhor. Aí foi tocar em outro país e tal, e adivinha o que aconteceu? Chegou uma pessoa, falou, olha, eu tenho algo para compartilhar, só que falou no outro idioma, então precisou de um tradutor, enfim. Essa pessoa falou as mesmas coisas para este músico. E falou, olha, o seu tempo nesta banda encerrou e você precisa começar o que o Senhor tem para você são coisas maiores, grandes e maiores do que você pode imaginar. Eu tentei resumir, até talvez tenha enrolado um pouco, mas resumindo, ele então obedeceu, ele entendeu que era de Deus, porque foi exatamente a mesma palavra, enfim, de pessoas diferentes, houve uma confirmação. E ele entendeu e ele saiu, enfim. Irmãos, eu estou comentando isso porque eu ouvi de novo hoje e veio assim no meu coração, isso é algo perigoso de se compartilhar. Pelo menos da forma assim, como ele compartilhou também de forma resumida. Você pode pensar ou desejar um Deus que vai fazer isso para você. Olha, larga tudo que você está fazendo, porque Deus tem coisas maiores para realizar na sua vida. E aí, talvez no seu coração, se você não contempla Jesus, se você não distingue a voz de Jesus, o seu coração vai pensar o quê? Uau, que Deus maravilhoso. E você já pensa na sua autopromoção, em coisas que te trará benefício, que vai te trazer um massagear de ego, que talvez vai te trazer uma notoriedade às pessoas. Porque o nosso coração sem Cristo nos leva a isso. Quando alguém fala assim, se você não está firmado no Senhor, se a sua fé, como nós cantamos, não está firmada em Cristo, em Deus. Se alguém fala assim, olha, você precisa se dispor e dizer, eis-me aqui, porque Deus tem coisas grandiosas para realizar na sua vida. Se você não está firmado em Cristo, você pode ouvir isso, primeiro que Deus não vai falar isso para você, se você não está firmado com Ele. Já começa por aí. Tá? Deus não fala com quem não ouve, com quem não conhece a sua voz. Mas você corre o risco de ouvir, porque alguém pode vir direcionado pelo inimigo, inclusive, falar, olha, é isso que te digo.
E aí você pode pensar, uau, mas Deus tem coisas maiores para mim. E você pensa em você num palco, ou você pensa você falando para multidões, ou você pensa assim em algo que vai te trazer um benefício. E não, mas é tudo para a glória de Deus. Porque eu vou para as nações. Irmãos, primeira regra, se quando você ouve, ou você lê, porque a palavra de Deus também diz que o Senhor tem coisas grandes. Se você lê ou ouve alguém dizendo isso, você já pensa, uau, você vai, a sua mente vai longe, você já pensa assim, você brilhando mais que essa luz aqui. Irmão, você vai brilhar do fogo batendo, queimando você no inferno. Essa é a luz que vai ter. Porque quando nós pensamos que as coisas grandes de Deus tem, que Deus tem para realizar através da sua vida, são coisas que me tragam um benefício, um status, ou um massagear de ego, não são coisas de Deus. Deus pode usar você para edificar vidas, pode e quer, tá? Todos nós somos chamados para ser usados por Deus, para edificar e transformar vidas, mas isso não quer dizer que vai te trazer um conforto, um benefício. Não necessariamente. Até porque quando você pensa nisso, queridão, você está querendo a glória para você. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu tive inclusive essa conversa com meu pai, nós tivemos uma conversa super legal nessas férias, sobre a construção da nossa igreja, por exemplo. Irmãos, nós não vamos correr atrás de ninguém para pedir ajuda. Nós vamos batalhar, eu digo nós aqui, irmãos, nós igreja, batalhar, ofertar, nós vamos contribuir, nós vamos orar, mas correr assim, vou pedir ajuda para fulano para ver se ele ajuda a gente. Não, irmãos, não vamos fazer isso não. Porque do começo ao fim, quando nós estivermos na inauguração da nossa igreja, nós vamos dizer, toda glória e honra seja dada ao Senhor. Porque do início ao fim, Ele esteve presente. Ele começou, Ele terminou. Lógico, se alguém quiser ajudar, de bom grado e bom coração, ok. Mas nós não correremos atrás de pessoas, de influências, sabe? Nós vamos crer no Senhor. E crendo no Senhor, se Ele quiser mandar ofertas, pessoas, amém. Mas o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então por que você acha que Deus tem coisas grandes para a minha vida? É para você se sentir bonzão. Não é, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que é uma honra servi-lo, custe o que custar. Se nós formos para Hebreus 11, alguém sabe o que fala Hebreus 11? Quem é crente demais, não fala não. E aí você ficou quieto porque você é crente demais ou porque você não sabe? Peguei, hein? Mas vamos lá, quem sabe? O que diz Hebreus 11? O que tem em Hebreus 11? Tem um título. Os heróis da fé. Hebreus 11, irmãos, heróis da fé. Nós temos lá citação de vários homens que foram usados por Deus. Aí você pega aquela lista, uau, herói, eu queria ser um herói. Aí você pensa, uau, Deus vai me usar para ser um herói da fé. Aí você fica todo assim, né? Olha, Senhor, eu quero ser usado, Senhor. Aí vem o missionário, vou falar o exemplo do Gu, porque é alguém muito próximo da gente. O missionário Gustavo vem e faz um apelo. E você, olha, glória a Deus, eu quero ser usado, eu quero ir para as nações. Só que seu coração está onde? Num passeio? Uau, Deus vai me usar para as nações. O Gu e a Ávila, por exemplo, os irmãos estão lá, passam apertos que você não imagina. Porque não é o glamour, é o dia a dia, é sofrer, é orar, chorar. Irmãos, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se você pensa que o herói da fé, se você for olhar a história ou a morte de cada um desses heróis da fé, irmãos, é terrível. Mas eles não deixaram. O que, irmãos, a pergunta é, o que essas pessoas viram? O que esses heróis da fé sentiram? O que eles experimentaram que os fizeram manter-se fiéis até o fim, mesmo sendo açoitados, crucificados, perseguidos? O quê? O que homens e mulheres de Deus fizeram, ouviram ou experimentaram que fizeram a palavra do Senhor estar viva até hoje? O quê? Tem que ser algo muito grandioso, porque foi maior do que a própria vida e o próprio prazer, o próprio corpo. Irmãos, é sobre contemplar algo e um tesouro
tão belo, mas tão belo, tão divinamente belo, que você percebe que nada tem valor, ou nada que a gente faça é suficiente, mas eu quero tanto honrar a este Cristo, ou quero tanto, eu contemplo e me fascino tanto com a beleza deste Cristo, que eu vivo por Ele, custe o que custar. Irmãos, o que nós temos visto muito hoje, o pastor citou na quinta-feira passada, mais ou menos, o irmão Adelson citou no domingo também, sobre um evangelho fácil, um evangelho que só fala da graça e misericórdia, e o amor. E existe sim graça, amor e misericórdia de Deus. Mas igrejas têm morrido, porque têm corrido atrás de pessoas que não são fascinadas por Cristo. Irmãos, nós não seremos assim, uma igreja que vai fazer coisas, eventos ou palavras, ou que vai só promover o bem-estar para o seu coração. Nós precisamos contemplar a Cristo e ser uma igreja de pessoas que contemplam a Cristo, que amam a Jesus. Irmãos, a beleza de Jesus deve ser fundamental em nossas igrejas, deve ser o apelo principal, mais do que música, mais do que palavra, mais do que canções, mais do que luzes, mais do que beleza. Irmãos, por que você quer uma igreja nova? Já parou para pensar? Se é que você está empolgado, ou se te traz alguma empolgação, ou alguma expectativa à nova igreja, por que você quer isso? Sério, já parou para pensar por que você quer isso? Por que, irmãos? Por quê? É sério, eu acho que talvez você não tenha feito essa pergunta para você mesmo. Talvez nem você saiba, mas se você não sabe, já está errado. Mas por que, irmãos? Por que você quer? Por quê? É sério, pergunta para você mesmo. Por que nós queremos um templo novo? A gente fica com expectativas, a gente mostrou a planta uma vez, eu não sei quando se lembra, mas a gente fica com expectativa. Eu tenho certeza que você pensa, nossa, olha, vai ser tal coisa, vai ser tal lugar, vai ter tal acesso, vai ser bonito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é só isso, irmão? Será que a gente só quer um templo novo, por paredes novas? É para isso? Se for para isso, desiste, você vai morrer, eu vou morrer e essa igreja não vai ser construída. Não é para isso, irmãos. Um templo novo é para essa expansão do reino de Deus, para que as pessoas tenham mais acesso, para que a igreja se expanda, para que nós possamos ser um farol neste bairro, mais do que temos sido. A beleza de Jesus deve ser fundamental em nossas igrejas, deve ser o apelo principal. Quando acharmos Jesus belo, faremos qualquer coisa por Ele, não seremos restringidos por recurso, por razão ou reprovação. Você vem para a igreja para quê? Você faz as coisas na igreja por quê? O pastor também falou semana passada, às vezes as pessoas vêm ou fazem as coisas para chamar atenção ou para ganharem notoriedade para o pastor ou para os líderes. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, abrir um jogo, tirar uma coisa que está entalada na minha garganta. Desculpa, mas aproveitar que só estamos nós. Irmãos, por que nós batemos palma depois do louvor? Para que isso? Desde quando isso, irmãos? Por que começou isso? Eu não entendo, sinceramente, irmãos. Mas o irmão não pode cantar para o Senhor, por exemplo? Certo. Aí vem um visitante aqui, e acabou um louvor, e a gente começa a bater palma. O que será que ele vai pensar? Uau, que música! Não. Um visitante não vai pensar isso, irmão. Não vai. Uma pessoa que não conhece a Cristo não entende. Eu entendo. Como eu falei para minha irmã uma vez, não é errado. Eu não estou dizendo que é errado. Que fique bem claro. Eu deixo pontuado e registrado. Não estou dizendo que é errado, tá bom, irmão? Não é errado. Mas, e eu entendo que há momentos que realmente a gente quer expressar a alegria do nosso coração. E é amém que a irmã pensa assim. Mas, irmã, me perdoe. Só que eu diria que mais de 50% dos irmãos que batem palma na sequência não sabem nem porque estão batendo palma. E se é uma expressão de louvor, amém. Mas sabe, eu estou cantando, já é uma expressão de louvor. Eu posso pular, posso me alegrar, eu posso me regozijar no Senhor, quietinho no meu banco. Já é uma expressão de louvor, eu posso ouvir a palavra, é uma expressão de louvor.
E amém. Como eu disse para ele uma vez, eu concordo, eu conheço que às vezes a gente não se aguenta e quer bater palma. Mas, irmãos, tem esse risco, entende, irmão? Porque aí muitas pessoas vão no automático, um chamado efeito manada, que não vai nem perceber e está batendo palma, não sabe nem por quê. Aí um visitante vem que não conhece a Cristo e fala, nossa, olha, estão batendo palma para aqui, ó. E a igreja fala que o centro é Jesus, mas está batendo palma para a banda, quando nem é para isso. Então, eu não estou dizendo que é errado, mas sinceramente, irmãos, por saber que muitas vezes é por bagunça, ou é por desconhecimento, ou nem sabe por quê, eu não concordo muito, irmãos. Até porque quando vem da expressão do louvor e do fundo da alma, vem muito diferente. Mas por que eu estou citando só esse parênteses? Porque às vezes, até para nós, irmãos, sinceramente, da equipe que é perigoso. Sinceramente. Porque às vezes pode trazer uma falsa impressão de que, olha, hoje o louvor foi uma bênção. Eu falo muito isso para o pessoal. A gente cai num perigo grandioso de achar que o louvor foi uma bênção, porque a igreja cantou, porque os irmãos bateram palma, porque não sei o que lá. Aí não sabe, não é. Porque às vezes nós estamos aqui batendo palmas e o Senhor está lá triste, porque os nossos corações estão sujos. A gente está cantando sujo, com o coração impuro. E o que adianta? Nós somos movidos por emoção. Então, é isso. Nós temos que ter esse cuidado. Sabe, maior expressão de louvor é a minha vida rendida ao Senhor Jesus. É a minha obediência ao Senhor. É o meu coração prostrado. É o amar, é o perdoar, é o pedir perdão, é o viver por Ele, é renunciar. Isso é um louvor ao Jesus. E aí, irmãos, nós precisamos contemplar a Jesus. Nós temos falado tanto disso, sobre contemplar ao Senhor Jesus, sobre ser cristãos que olham para Jesus e enxergam a beleza de Cristo, são fascinados por Ele. Como nós temos visto em Salmos 27, a nossa oração é, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, quantas vezes, eu já falei isso de novo, mas a gente já aprendeu que tem que repetir 1 milhão de vezes para muitas pessoas aprenderem ou pegarem. Você fala, tá, Felipe, mas como que eu faço? Eu quero, tá bom, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um cristão, eu não aguento mais isso aí para a igreja por ir. Qual é o básico? Bíblia, oração, jejum. Bíblia, oração, buscar ao Senhor, irmãos. As pessoas querem ser cristãs, querem seguir a Cristo, mas não querem pagar o preço de segui-lo. Só vir para a igreja não te faz crente. Se você só vem para a igreja e não caminha com o Senhor, se você não conhece na palavra, se você não ouve a sua voz na oração, você vai para o inferno. Não adianta. Não adianta, irmãos. Deus nos chama para um relacionamento. Deus não quer empregados. Deus não quer pessoas que só ficam pagando punição ou que fazem aqui. Ah, Deus, olha, eu estou fazendo aqui. Deus não barganha com ninguém. Deus é Deus, como nós cantamos. Deus não precisa de nós. Mas a sua graça e misericórdia nos permite ser participantes da sua glória. Irmãos, nós precisamos contemplar a beleza de Cristo Jesus. Tragicamente, muitas vezes tentamos atrair pessoas para a igreja usando muitos métodos, em vez de lidar com a raiz do problema. E é isso com que a liderança, o pastor e nós temos sido confrontados pelo Senhor e por isso que nós temos batalhado em Cristo. Para nós não sermos uma igreja que tem tantas coisas, excelência em muitas coisas, e batalhamos para manter uma igreja cheia e nos esquecermos, ou não nos atentarmos de que muitas vezes as pessoas estão na igreja, como muitos de vocês aqui eu vejo pelos olhares, pelos rostos, estão entediados com Cristo. E sejam sinceros, você pode estar aqui entediado, não vê na hora de acabar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estar na igreja entediado é um absurdo. Porque onde está o rei? Onde está o libertador e o redentor? Não há tédio, irmãos. É por isso que existem duas igrejas dentro de uma única igreja. Não só aqui, tá? Igreja dos salvos e remidos por Cristo, que o conhecem, ouvem a sua voz e o contemplam. E a igreja dos que só frequentam, mas não o conhecem. Olha,
Será que nós estamos dispostos a correr o risco de fazer de Deus a principal atração das nossas vidas e da nossa igreja? Será que você está disposto a fazer de Deus a principal atração da sua vida? E não que Deus é um palhaço ou um circo que tem que... Não, é no sentido de ser a sua prioridade. Como o vídeo falou. A sabedoria de um pai falando para o filho. É importante correr atrás da sua vida, das suas coisas, das suas conquistas. Mas coloque na balança muitas coisas pelas quais você tem corrido atrás, que na eternidade não tem o menor sentido e o menor valor. Nós precisamos olhar para Cristo. E sobre discipulado, você só vai poder ter um discipulado eficaz se você discipula alguém. O seu discipulado só é eficaz quando você contempla Cristo, sabe a beleza que Ele tem. Porque se você sabe a beleza que Cristo tem, você vai saber dizer para a pessoa. Inclusive instruí-la a olhar para Cristo também. Irmãos, contemplar a Cristo e caminhar com Ele não é só quando você vem para a igreja. Isso precisa entrar na sua cachola. Eu estive na semana passada, eu fui quarta-feira passada para a casa da Ju. E passei o final, fiquei até sábado lá, na verdade. E na sexta-feira, a viagem foi meio cansativa e tal, então a gente acabou nos dois... No começo da semana, assim, quarta, a gente chegou já na metade do dia, né, Lu? Chegamos na metade do dia, então quarta já era um dia perdido, assim, no sentido de aproveitar e tal. Foi mais para recuperar da viagem, porque é longa. Na quinta foi para dar um descanso e tal. Na sexta-noite, nós fomos comer numa pastelaria de um irmão em Cristo, conhecido da Ju e do Marcão. E nós fomos para lá, irmão, já era 9 horas da noite. Eles costumam, acho que, fechar umas 10 no máximo. A gente chegou lá para comer 9 horas da noite. Chegou eu, minha família, né? Eu e a minha creche, e a Lu. E a Ju e o Marcão é a creche deles. Então, imagina, né? Chegamos lá, mas a Ju avisou antes e nós fomos recebidos pelos irmãos, nós comemos. Mas sabe, irmãos, por que eu estou citando isso? Porque esses irmãos, eles também são pessoas que contemplam a Jesus. E aí a gente ficou lá na mesa, esses irmãos se sentaram, o casal, o irmão Juliano e a Alessandra se sentaram na mesa com a gente, e nós começamos a conversar das coisas de Deus. E só das coisas de Deus, do que Deus faz. A gente foi sair de lá, acho que era mais de 1h da manhã, né, Lu? E com o negócio aberto lá, deixou as portas abertas e nós lá conversando sobre as coisas de Deus. E não era assim, a gente não parou para pensar, agora nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos falar de Deus. Não é sobre isso. Porque quando você que contempla Jesus encontra alguém que contempla Jesus, vocês querem falar daquilo que vocês contemplam. Se você gosta de futebol, você vai encontrar alguém que gosta de futebol, você vai falar de futebol. Se você gosta de... Como que é? Esqueci o nome do negócio. Mas o doce que está na febre aí agora, só se fala disso. Porque alguém provou e falou que é bom, e outra pessoa provou e falou que é bom. Irmão, por que acha que esse tal do... Como que chama? Morango do amor. Meu Deus. Por que esse negócio virou essa febre toda? Porque é ruim? É ruim? Eu não sei, eu não comi ainda até hoje. Mas você pode achar ruim, mas se esse negócio ficou tão famoso assim, é porque é ruim, irmãos? É porque provavelmente alguém fez e alguém provou. E quem provou fez o quê? Fez o quê? Aí que outra pessoa compartilhou. E essa pessoa falou, nossa, é bom, e compartilhou, e compartilhou, e compartilhou. Esse negócio viralizou por quê? Não faz sentido, é o morango. O Marcão estava falando que ele, como comprador, né, ele compra direto na fonte, a Geise talvez pode falar também, o preço subiu assim, até para os fornecedores. Irmão, vocês entenderam como que funciona o esquema? Quando você prova de algo que você acha maravilhoso, e além de tudo, é bonito o negócio. Você vê a beleza, você prova e vê que, meu Deus, que negócio bom. É a nossa essência compartilhar aquilo que nós gostamos e amamos. Então, se você não compartilha de Cristo, tem uma coisa errada.
Nós começamos lá na sexta-feira a falar e compartilhar, irmãos, compartilhando do agir de Deus e testemunhos. Irmãos, testemunhos é outra coisa que edifica. Testemunhos. Será que você tem o que testemunhar de Cristo? Experiências com Deus, tempos que você viveu com Deus. Qual a última experiência que você teve com Deus que você pode compartilhar de coração assim para as pessoas? E aí? O Senhor está disponível 24 horas para termos experiências incríveis com Ele. E aí, irmão? Que raio de crente é você que não tem nem testemunho para dar? Ou que o seu testemunho é de 10 anos atrás? Ou que o seu testemunho é de 1 ano atrás? Caramba, sua última experiência com Deus foi há 1 ano atrás? Está errado, você não contempla Jesus. E nós começamos a falar de coisas que Deus tem realizado, do agir de Deus. E aí nós compartilhávamos, os irmãos compartilhavam, o casal compartilhava. E cada vez mais, toda vez a gente fala, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Você entende? Nós falávamos, eu falava o que Deus fez comigo, ele falava do que Deus fez com ele. Aí a Ju, o Marcão, aluno. E toda hora a glória voltava para o Senhor. Porque é sobre isso, falar de Deus. E aí nós saímos cheios da presença de Deus. E nós saímos gratos ao Senhor por aquela noite. Aí no sábado de manhã nós iríamos tomar café e voltaríamos para São Paulo para depois a gente ir para São Sebastião no domingo. E aí nosso planejamento era tomar um café e sair assim, no máximo meio-dia, ou antes até, da casa da Ju. E acordamos cedo e a gente começou a tomar o café, aí as crianças tomaram café, foram brincar. E aí estava eu, a Lu, a Ju e o Marcão. E nós começamos de novo a compartilhar das coisas de Deus e falar do que Deus tem feito, Deus tem realizado. Nós falamos da nossa esperança e expectativa para a construção do nosso templo. Nós falamos de um Deus que realiza e tem realizado milagres. Nós falamos de um Deus que tem sido o nosso provedor e sustento. Nós falamos de um Deus que é a nossa fonte de alegria. Irmãos, nós começamos a compartilhar das coisas de Deus. E aí o Espírito Santo foi tomando aquele lugar, aquela sala na casa da Ju. E nós fomos sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou coisas nos nossos corações. E nós começamos a declarar palavras do Espírito Santo uns para os outros. Porque o Espírito Santo nos foi dando revelação de coisas, das coisas que o Senhor tinha para cada um de nós. Irmãos, nós já fomos tomados. E a presença de Deus invadiu aquela casa de um jeito que nós começamos. Aí a Ju, eu estava com o violão dela e eu fui tentar afinar no dia anterior, porque no sábado, na sexta eu fiquei louvando lá na casa dela. Aí eu estourei uma corda, não estourei a corda, mas zoou uma tarraxa lá de uma das cordas do violão. Mas eu falei, Ju, pega o violão desse jeito mesmo e nós vamos louvar. E aí o violão com uma corda solta, mas a gente começou a louvar e adorar e uma coisa foi puxando a outra. E aí às vezes nós orávamos e... Irmãos, e foi assim, tanto que eu falei para os meus pais, olha, vamos sair atrasado. A gente saiu lá, acho que era umas 3 horas, não sei. Por quê? Porque a gente perdeu esse tempo todo sendo tomados pela presença de Deus, porque nós contemplamos a beleza de Jesus. E como é maravilhoso, irmãos. E nossa, irmãos, aí veio um sentimento, quem já provou sabe como que é. Que assim, nós caímos na razão, na realidade de quem somos, no sentido de, Deus do céu, que amor e presença maravilhosa é essa, quem somos nós? Quando nós somos colocados, ou quando você está diante da presença de Deus, você começa a perceber que você não é digno dessa presença. Que você não é digno dessa graça e deste amor. E aí a gente começou a orar, Senhor, nos perdoa. E aí nós começamos a orar, pedir perdão por aquilo, conforme o Espírito Santo colocou na coisa assim, pede perdão por isso. Nós começamos a jogar diante do Senhor, Senhor, me perdoa por isso, por iniquidade dos nossos corações, por tal coisa. Por quê? Porque eu queria tanto que estar diante dessa presença, que aquilo que eu sabia que era sujeira ou eram pesos no meu barco, eu jogava do barco, Senhor, não quero mais isso, Senhor, me perdoa, porque eu quero estar neste mar da Tua presença, imerso no mar da Tua presença. Irmãos, é maravilhoso, nós não tiramos férias da vida com Deus, mas nós precisamos caminhar com Cristo dia a dia. E sabe, porque são os filhos do pastor. Não é sobre isso, irmãos. Nós somos filhos e assim como vocês, nós somos filhos do pastor, do grande pastor. E o Senhor tem para nós, todos nós, irmãos, todos nós, um viver e um experimentar da graça e o amor de Deus. Pode ser assim, num café da manhã, que Deus fala. E mais uma vez a mesa, irmãos, como a mesa é algo que Deus usa para falar.
É maravilhoso, irmãos, contemplar a Jesus. E nós começamos a contemplar a Jesus naquele sábado de manhã. E quanto mais nós o contemplávamos, mais nós queremos permanecer. E menos de nós queríamos. Nós éramos confrontados com os nossos pecados, com a vida que nós tínhamos levado, com a falta de compromisso ou com a falta de entrega, coisas que nós precisávamos entregar ainda. E quanto mais nós sentíamos a presença de Deus, menos de nós queríamos, sabe? Menos de mim eu queria. Mais de Deus eu sentia, menos de mim eu queria. E é sobre isso, irmãos. É algo que está disponível a cada um de nós. Experimentar a presença de Deus. Independente de você ser curado ou não. Experimentar a presença de Deus, independente de você ter os seus sonhos realizados ou não. Experimentar e desejar a presença de Deus, independente das coisas estarem indo bem ou não. Experimentar a presença de Deus, porque Ele é Deus. Porque a beleza de Cristo nos fascina e nos traz paz. Porque a beleza de Cristo é suficiente a nós. Você pode ficar de pé? A palavra de Deus diz em Colossenses 3, se eu não me engano, acho que é 3 mesmo, que nós precisamos aconselharmos-nos mutuamente uns aos outros, suportarmos-nos mutuamente em amor, instruir-nos mutuamente em amor, cheios do Senhor, cheios de Cristo, compartilhando a palavra de Deus. É isso que o pastor sempre falava muito. Eu lembro, uma época o pastor falava muito para a gente, porque na nossa época de jovem, né? Tenham conversas espirituais. E sabe, é isso, irmãos. É maravilhoso ter conversas sobre Cristo Jesus, sobre contemplar a Ele, encontrar esperança em Cristo. Irmãos, sabe o que é interessante? Tanto na sexta-feira à noite quanto no sábado de manhã, nós não tivemos um segundo de murmuração e reclamação. Por quê? Porque o crente que se diz crente e murmura está sendo ingrato com o Senhor. Está dizendo assim: Deus, eu estou reclamando, isso não está bom. Sabe quando você faz isso? Sabe o que você está dizendo? Deus, eu sou melhor que você, eu sei da vida muito mais que você. Você pode não estar consciente disso, mas quando você reclama, você está reclamando de um Deus que sabe de todas as coisas e permite as coisas acontecerem. Ou permite que você pague o preço das suas escolhas. Mas Deus é soberano. Por isso que eu bato nessa tecla. Sejamos agradecidos ao Senhor. Olha, sempre o copo meio cheio. Mas isso não é sobre otimismo e pensamento positivo. Isso é sobre olhar para Jesus e ver que nele há satisfação. Por fim, nós cometemos alguns erros. Eu já disse isso muitas vezes. E hoje eu entendo, até porque eu ouvi sobre isso também e concordo, que é um erro quando nós dizemos que Deus, ou que Jesus, Ele é aquele que preenche o vazio do nosso coração. Há um vazio no coração ou na alma do homem que é do tamanho de Deus ou que só Deus pode suprir. Eu mesmo disse isso muitas vezes não com má intenção, mas se parar para pensar, não é muito certo isso. Porque parece então que há um lugarzinho para Deus, quando na verdade o que Ele precisa de nós é uma entrega total. Cristo é o todo da nossa vida. Cristo é o todo e Ele que preenche o vazio do nosso coração e preenche o completo do nosso coração também. Cristo tem que ser o completo do nosso coração, não só aquele que preenche um pedacinho que você acha. Porque senão Cristo vira uma desculpa. Cristo vira um socorro só na hora da necessidade. Que Cristo viva em nós. E como também diz em Colossenses 3, como eu falei, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em nós a palavra, irmãos, a palavra. Não seja um crente que vem e só ouve aqui o que o pastor, o que o líder, o que o irmão, seja lá quem for falar. Seja um crente que ouve ao Senhor pela palavra e pela oração. O segredo é esse. Como que eu posso contemplar Jesus, Felipe? Não sei, não consegui. Você já olhou? Já orou? Já buscou a palavra? Você tem relacionamento com Deus? Não? Então comece. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja transbordante de alegria por quem o Senhor é. Porque a Tua palavra nos ensina, nos instrui, nos corrige, a Tua palavra nos fala, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra é o nosso manual de vida. Mas, Pai, mais do que um livro, nós queremos ouvir a Tua voz enquanto lemos a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz enquanto oramos. Ó Pai, aqueles que têm desejo de contemplar e Te buscar, e têm buscado, como nós temos estudado em Salmos 27, Pai. Que nós possamos pedir, mas também buscar ao Senhor. Buscar todos os dias para contemplar a Tua beleza, para habitar na Tua presença, Pai. Faz de nós um povo que contempla ao Senhor, que contempla o Senhor Jesus e sua beleza, a sua divina beleza, que nos dá graça, misericórdia, mas que também nos refaz, que também nos transforma, nos dá expectativa, que enche o nosso coração de gratidão e não de murmuração. Deus, troque, Deus, o nosso coração, a nossa incredulidade por fé, por amor ao Senhor, por expectativas no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos essa noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo resto de semana. Neste final de semana nós teremos a cantina e você vai procurar o Cris ali no fundo. E sábado tem conexão na casa do Carlos e da Kelly. Encontro dos jovens e adolescentes também normalmente. Irmãos, Deus abençoe vocês e até o final de semana.